Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui Mateus capítulo 27, dos 51 até os 56, né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Tinha muitos lá, né? Foram ressuscitados, né? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muito. Tinha muitos que saíram, né, lá do sepulcro, andavam na cidade lá, né, as pessoas ficavam olhando, né, assim, né, oh, mas isso aí já morreu, né, como é que pode estar aqui, né, mas eles saíram, né, se mostraram, né, para o povo de tudo, né, e o centurião e os com que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam concedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eles concordaram, né? Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Então, a Maria, mãe de Tiago e de José, né? Ali não fala, né? Outra coisa, é isso mesmo, né? Então, o véu do templo se rasgou, né? Quando Jesus foi lá crucificado, que todo mundo conhece, né? Ele ali na cruz, sofreu muito, muito, mas muito mesmo, né? Até a última gota, né? Assim, né? De sangue e tudo, né? Então agora, como é Natal, né? Todo mundo se prepara, e menino Jesus, e isso, aquilo, né? Mas a gente tem que se preparar, né? Para a nossa salvação, né? Com Jesus, para estar com Jesus. É esse Jesus que é comemorado agora, né? É ele que vai nos salvar. Então, que todos tenham a consciência, né, de que ele passou por tudo isso para nos salvar. Imagine que coisa linda, né? E o véu do templo se rasgou. Esse véu fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos, aquele lugar, né? Onde ficava a arca da aliança. Ao ser rasgado pelo sacrifício do Senhor Jesus, o véu abriu o caminho que nos conduz à presença do Altíssimo. Esse caminho nos conduz, né? Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque é esse caminho que vai nos conduzir ao Altíssimo, né? Sobre a antiga aliança. Na antiga aliança, apenas o sumo sacerdote tinha acesso uma única vez ao ano, só uma vez ao ano, né? Aquele lugar. Mas sob a nova aliança, no sangue do Senhor Jesus, todos que quiserem poderão entrar no lugar santíssimo a qualquer momento, né? Depois da morte de Jesus, então a gente pode, né, a qualquer momento estar ali em contato com Deus ali, né? Que ele está ouvindo, escutando tudo, né? Qualquer momento, para receber o perdão dos seus pecados e a salvação eterna. Quanta coisa, né? Boa, né? Então nós temos que se chegar mesmo a Deus, né? Porque é o único que vai poder nos salvar, né? Então esse dia de Natal aí, então tem que pensar muito, né? Em Deus, no Senhor Jesus, o que Ele fez por nós, pensar ali. Ele fez esse sacrifício grandiosíssimo, né? Meu Deus, né? O Senhor Jesus estará sempre conosco, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Ele sempre está com nós, né? Tanto nos alegres quanto nos tristes, nos dias tristes também, né? Ainda que seja no vale da sombra da morte ou no deserto causticante, se estamos com sede, ele nos dá a água da vida. Se a gente está com sede, ele nos oferece a água da vida, né? Se estamos cansados,
ele alivia o nosso fardo. Jesus alivia o nosso fardo, né? Se pecamos, ele nos perdoa. Está lá em João 1,9, né? Se somos desprezados, ele oferece o seu amor. Mas a gente é desprezado, né? E fica resmungando, e a gente fica com mágoa, muita mágoa, não quer mais saber de falar com aquela pessoa. Não, a gente não pode ficar com mágoa, nada. É só se chegar a Deus. Ó, Deus, estou um pouquinho triste, mas me perdoe, de pedir perdão ainda, né? Não ficar assim, ele me fez isso, eu desejo aquilo, né? Não, tem que chegar ali a Deus, pedir perdão para Deus, para Ele perdoar aquela mágoa que está dentro dela, né? Não podemos ter mágoa dentro de nós. Se tiver mágoa, a gente é muito infeliz, né? Então tem que pensar muito em Deus, Jesus, né? Para tirar essa mágoa do nosso coração, né? Porque é só ele que tira, não tem psicólogo, não tem ninguém, né, que possa, né, ter esse poder, né? Então, se estamos com medo do perigo, ele nos dá poder. Não importa o que aconteça, em nenhuma circunstância, o Senhor Jesus nos abandonará, né? Nenhuma circunstância, ele está ali, dia todo, noite toda, esperando o perdão, né? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Jesus nunca nos deixa, nunca nos desampara, né? A gente pode chorar uma noite, né? Mas no dia seguinte já é um novo dia, né? Pra gente pensar, pra gente fazer as coisas, tudo, mas sempre, vocês nunca guardem mágoa de ninguém, nem de sogra, nem de sogro, nem de cunhado, cunhadas, né? Filhos, né? Tem mães que ficam de mal, né? Muitos anos com os filhos, né? Que não vêm, né? Assim, né? Até uma vez eu tinha um vizinho meu, né? O senhor, ele faleceu, então a filha dele morava numa casa maior e ele morava na casa do lado, assim, uma casa menor, assim, né? Então, e ele tinha uma filha e um filho. A filha estava ali do lado, sempre atendendo o pai, né? Tudo que ele precisasse, a filha dele atendia. Mas o filho nunca vinha visitar, nunca mesmo. Não, nem sabiam como é que estava o filho, né? Mas quando ele faleceu, que ele foi avisado, ele veio. E daí foi o enterro tudo, né? Enterraram o senhor lá. Daí ele voltou na casa e daí ele pegou e chaveou a casa do pai. E ele disse, essa chave fica comigo. Só quando eu quiser eu vou abrir ela novamente. Ele nunca veio visitar o pai, mas ele queria as coisas do pai dele que estavam ali, né? Então, tem muita ingratidão, assim, também, né? De pai, de filho, né? Mas a gente não pode guardar mágoa, né? Sempre tem que estar orando. Ai, abençoa esse meu filho, né? Para que ele tenha um encontro com Deus, um encontro com Jesus, né? Porque com raiva, com ódio, com mágoa, a gente só vai sofrer. E muito, né? Então, é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tchau. Amém.